se inserir em uma prática crítica e transformadora. O primeiro recorte que eu fiz do capítulo 1, o que é pesquisa, está lá na página 7, eu coloquei o recorte aí para vocês, que seria a definição de pesquisa no dicionário, que significa uma investigação, a busca por respostas, a fim de descobrir, estabelecer fatos sobre determinado conhecimento. E a autora, ela faz uma citação da autora Maria Cecília, que eu achei bastante interessante, da página 8, deixei o recorte aí para vocês também, sobre a ação e o pensamento estarem vinculados, por mais que a pesquisa seja uma prática teórica, é preciso pensar, né, se aquele problema, ele é realmente um problema social, se ele se encaixa na vida prática. Em todo o processo de pesquisa, e desde a fundamentação, é importante a gente sempre ter essa relação entre a teoria e a prática. Ainda na página 8, fiz um outro recorte, que reforça esse fato do alinhamento entre o pensamento e a ação, que durante todas as nossas ações vamos estar sempre pensando, refletindo sobre o que formos observando, e à medida que vamos vivenciando a pesquisa, é importante buscar pensar sobre essas ações, conhecer essas ações, e o conhecimento é o intermédio, né, para chegar até a ação, é uma forma de agirmos com certeza e segurança, e para isso é preciso a gente olhar minuciosamente para o nosso objeto de estudo. Fiz um outro recorte da página 9, que fala sobre o processo de elaboração do conhecimento, que é um processo que não acontece de forma individual, é colaborativo, e vai acontecendo no decorrer de toda a história, o que torna o conhecimento histórico e social. Histórico, justamente por ser construído a partir de conhecimentos anteriores, e social, por ser uma construção coletiva. Na página 10, fiz um recorte sobre o conhecimento, que pode ser um instrumento de libertação ou opressão. E a autora fala que o conhecimento não é neutro. Então, o conhecimento, ele pode ser um instrumento de libertação, quando ele se direciona às necessidades de todos os sujeitos, né, da sociedade, e um instrumento de opressão também, quando é voltado apenas a algum grupo, para a defesa de interesses próprios. E então, a autora abre um tópico nesse capítulo sobre a pesquisa em educação, e eu até deixei em destaque, né, que a pesquisa em educação, ela é essencialmente qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa, ela sempre fará uma investigação sobre os fenômenos, nem sempre vai ser possível quantificar essa investigação, porque é mais importante corresponder aos significados, interpretar realmente, né, a pesquisa. Mas a autora até cita que as duas abordagens, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, elas podem se complementar, mas que ela seja inicialmente qualitativa. Eu também fiz um recorte da página 10, porque quando a gente fala sobre a pesquisa, né, a discussão também nos traz essa reflexão sobre o paradigma, que é um modelo a qual estará fundamentada a pesquisa, e vem se buscando superar aqueles paradigmas mecânicos que têm gerado insatisfação, e deixando para que os pesquisadores busquem romper com esses paradigmas e possam construir um modelo que seja mais adequado para a sua investigação sobre a realidade. Na sequência, na página 11, eu fiz um recorte sobre os paradigmas qualitativos, que é uma discussão que vem sendo realizada já desde 1960, como citado pela autora no texto, e valorizado por destinar o estudo realmente aos fenômenos, a considerar a investigação.
Dessa forma, é possível construir uma nova forma de pensar, um olhar mais dinâmico para a pesquisa, uma nova estrutura para a pesquisa, para que os resultados se aproximem da realidade. E na página 12, a autora reafirma, né, o que eu já citei também, sobre a pesquisa qualitativa, que é a investigação dos fenômenos. Deixa eu ir para o próximo. Agora ela começa o capítulo 2, que fala sobre o trabalho científico, na página 15. E inicia falando sobre a ciência como uma importante realização da humanidade, que, né, vai trazer resultados para a sociedade, porque ela se caracteriza realmente pela busca, assim, da aproximação, né, de uma validação da realidade. Não é um produto pronto, é um processo constante que vai estar associado à interpretação da realidade e às escolhas que o pesquisador vai fazer buscando o avanço para a pesquisa. E aí, na sequência, a autora faz um tópico sobre a organização da pesquisa e sobre a relevância, né, da pesquisa. E é importante nos preocuparmos com isso, considerando a sua importância social e também a validade no processo de investigação, para que possa, desse modo, construir um processo educativo de qualidade. Na página 16, fiz um recorte sobre um questionamento, né, que precisamos fazer, que são importantes, nos questionar sobre o assunto escolhido, se o tema será capaz de justificar esse assunto que foi escolhido. E também importante unirmos, né, todas as partes do trabalho, desde a fundamentação teórica, os instrumentos técnicos que serão utilizados, um processo de construção mesmo. Ao mesmo tempo que é teórico, ele também é prático. É um modo de ir realizando as descobertas, também considerar descobertas já realizadas por outros pesquisadores e, deste modo, ir organizando os dados. Um outro tópico que a autora faz é sobre o que é a metodologia de pesquisa, na página 16. E eu achei interessante esse destaque que ela faz, que é sobre um caminho, a metodologia é um caminho a ser trilhado, que é um processo de construção, desde a fundamentação até a apresentação, envolve um conjunto de procedimentos, né, desde as escolhas teóricas, as técnicas e a criatividade do professor, ou do pesquisador, que também é uma citação que ela faz da Maria Cecília até sobre isso, que a criatividade do pesquisador é o ponto principal, é um dos pontos mais importantes. Né, na página 17, final da página 17 e a 18, reforça essa questão da criatividade do pesquisador, e também sobre o que eu já havia dito, sobre a união do pensamento e da ação, da teoria e da prática. É preciso que o pesquisador, ele se preocupe com o bom desenvolvimento do seu trabalho, faça as adaptações que forem necessárias, mesmo que seja necessário a quebra de paradigmas, a teoria precisa ter esse diálogo com a prática. Na página 18, esse recorte que eu fiz, sobre o significado da palavra teoria, que é ver, a associação entre o ver e o saber. A teoria, segundo a autora, ela existe para explicar um fenômeno, e o pesquisador vai ficar responsável por fazer os recortes e fazer essa conexão entre o ver e o saber. E de uma forma breve, faltou um S ali no teorias, eu coloquei para vocês sobre as funções mais importantes da teoria, que seria esclarecer melhor o objeto, possibilitar um levantamento de questões com mais propriedade e maior clareza na organização dos dados.
página 19, fiz um recorte que fala sobre os conceitos na construção do sentido. Para organizar o processo de construção da pesquisa, os conceitos, eles possuem 3 classificações, que é a cognitiva, a pragmática, que permite a investigação, a exploração pelo pesquisador, e a classificação comunicativa, que permite a compreensão de um conhecimento a partir de outros pesquisadores, de descobertas já realizadas. Na página 20, a autora faz um tópico sobre a pesquisa nos cursos de graduação e pós-graduação. Eu deixei um recorte aí para vocês. Eu acho que a função, de acordo com o texto também, a principal função do ensino superior é de formar pesquisadores, né, e nesse tópico também cita sobre a busca de superar a fragmentação entre a organização do currículo e a pesquisa, a busca por alinhamento desses 2 pontos, para que se possa construir um conhecimento mais significativo e atualizado. Brevemente, a autora também faz uma consideração sobre a iniciação científica na página 20, sobre os estudantes que iniciam a trajetória como pesquisadores, participando de projetos, né, enquanto são graduandos, o que, com certeza, pode contribuir para a sua formação. Eu coloquei um recorte aí da página 22, que fala sobre os quebra-cabeças, e é citado no texto, um exemplo, que qualquer criança pode montar um quadro sem encaixar as peças, formando um quadro abstrato, mas que isso não significa uma solução. E o objetivo do trabalho científico está em realmente encontrar essas soluções, encaixar as peças, descobrir uma maneira de chegar no produto final. E aí chegamos à conclusão do 2º capítulo. Eu deixei um recorte para vocês sobre uma parte que eu achei mais importante, da página 22, mas de um modo geral, fala sobre a construção do trabalho científico, que deve ser exercitado por meio de constantes indagações. E até deixa uma indagação aí, que seria para que e para quem vamos produzir determinado conhecimento, considerando a importância de refletir sobre cada etapa da nossa atividade enquanto pesquisador. Maravilha, hein, Ashley? Olha, 15 minutos. Puxa vida, parabéns, parabéns. Obrigada. Então, agora nós vamos, então, dar abertura para comentário das outras pessoas, que todos nós lemos, né? E todos nós podemos comentar, tá certo? É claro que nós vamos ter que ter um limite de tempo, talvez, nem todos, talvez, possam comentar tudo, tá certo? Mas fique à vontade para comentar. Se lancem, por favor. Senão eu e o Armando vamos ficar falando direto, hein? Eu não. Hoje você fala. Bom, enquanto vocês não criem coragem, então eu vou começar. Posso falar, professor? Opa, que maravilha! Ela estava falando sobre a importância da pesquisa, né? E a gente começa a refletir da minha realidade. Eu acredito que nós, professores, e principalmente não só os professores do ensino superior, mas os professores que estão lá na base, no ensino fundamental, devia ter consciência do que é uma pesquisa, como trabalhar uma pesquisa, o que é a metodologia da pesquisa, porque toda a educação, desde a base até o ensino superior, precisa ter essa consciência que o professor tem que ter conhecimento novo constantemente. E eu vejo que não é assim no ensino fundamental. Os professores se acomodam, param no tempo. Então, a gente está aqui no mestrado e ouvindo essa professora falar tão lindamente assim,
a gente reflete. Pena que nem todo professor tem essa consciência, viu? Então, eu, por influências de, né, fora, até o professor Armando e trabalhar lá na escola, peraí, vamos pensar diferente, vamos sair da caixinha, vamos pesquisar, vamos procurar caminho, porque os problemas estão na realidade. E como resolvê-los? Através da pesquisa. Então, para mim, foi bem esclarecedora essa fala da Ashley. Obrigado. Valeu, Lucine. Muito obrigado. Obrigada, Lucine. Mais alguém, por favor? Estamos aí aguardando. Enquanto nós aguardamos, eu posso comentar um pouquinho, então, tá? Eu acho que a primeira coisa, pelo menos que gostaria que todos levassem em conta, é a posição filosófica da autora. Isso é muito importante, tá? Sempre quando você lê o livro, você tem que ver qual é a postura filosófica dessa autora, deste autor. Por quê? Quando você lê um livro, você faz amizade com o autor, com a autora, e você já dá um certo crédito para a pessoa que está falando, tá? Porque quando você lê um livro, vamos dizer assim, você já está quase que comprando a ideia, principalmente se for um livro didático, como é o caso aqui, né, uma apostila didática, você está mais ou menos já acreditando que a autora está falando coisas adequadas. Perfeito? E nas ciências humanas, isso não acontece tanto nas ciências exatas, porque nas ciências exatas, você simplesmente vê se o cara sabe do tema. Se o cara sabe do tema, a gente respeita. Se o cara, a gente vê que não sabe do tema direito, a gente não respeita. Mais ou menos é assim que a gente faz nas ciências exatas. Agora, nas ciências humanas, não. É diferente. Não basta apenas você considerar que o autor ou a autora é competente do ponto de vista profissional. Não é suficiente isso aí. Você tem que saber a postura filosófica da autora e do autor. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Na opinião de vocês, qual é a postura filosófica da Marília Freitas de Campos Tosoni Reis? Ela que é a autora. Qual que é a postura filosófica que ela está adotando para a ciência? O que vocês acham? Alguém pensou nisso? Importante saber qual a postura filosófica. Seria a valorização da pesquisa enquanto busca igual a Ashley falou, da questão de sobrepor a qualidade à questão da pesquisa quantitativa, né? Eu acho que a partir quando você está visando uma pesquisa relacionada à educação, eu acho que você realmente tem que primar, acima de tudo, em trazer resultados que vão afetar, que vão servir ao bem da educação, a melhoria da educação. E isso é ótimo. Mas por que a pesquisa quantitativa é prejudicial à educação, na sua opinião? Não que seria prejudicial, eu acredito, né? Ela tem o seu valor também. Eu acho que qualquer tipo de pesquisa, desde que vai dar suporte para alguma tomada de decisão, ela vai ter o seu valor. Eu não a vejo como prejudicial. Eu vejo que ela pode servir a uma outra que vem analisando, vem trazendo, buscando essa questão de melhoria realmente do ensino, de melhoria, vamos supor, se eu estou pesquisando a questão da avaliação da aprendizagem mesmo, né? Então, de repente, um dado vai complementar o outro, mas não que vai ser prejudicial. Inclusive, a Tosoni Reis comenta isso aí, que um dado complementa o outro, tá? Mas, em certo sentido, eu acredito que qualquer pesquisador concorda com o que você está falando.
você vai encontrar um pesquisador, né, que discorde do que você está falando na área de ensino, na área de educação, tá? Que é realmente a pesquisa qualitativa. Mas eu queria saber a postura filosófica dessa autora. O que vocês perceberam, assim? Por exemplo, lá quando Ashley falou sobre a educação como instrumento de reprodução da sociedade e a educação como instrumento de transformação da sociedade, de onde que ela está tirando isso? Qual é a postura filosófica das pessoas que defendem essa postura? Libânio? Então, qual é a postura do Libânio? E já que você falou do Libânio, que é famoso, qual é a postura filosófica do Libânio? Eu estou fazendo essas perguntas porque, normalmente, a gente não costuma se perguntar dessa maneira, tá? E é bom se perguntar, né? Eu não sei se seria isso, mas ele acredita numa educação que transforme a sociedade? Sem dúvida, mas a maioria, eu diria assim, que 99,99% dos professores acredita nisso. Então, o que eu queria, né, ressaltar, que gostaria que vocês pensassem, né, na linguagem que a autora utiliza, a maneira como que ela expõe, ela adota uma postura marxista. Isso é importante. É importante a gente saber, puxa, essa autora está adotando uma postura marxista no texto. Agora, se você não percebe isso aí, significa que você precisa estudar um pouquinho alguns fundamentos filosóficos que afetam a área de ensino hoje. Então, o pessoal das ciências sociais é que vão poder nos ajudar bastante nesse ponto, né? Porque nós, das ciências mais da natureza, nós temos menos conhecimento filosófico, né? Mas é importante a gente, né, mesmo que nós estejamos mais na área da ciência da natureza, nós também, como nós estamos nas ciências humanas agora, porque a área de ensino corresponde justamente às ciências humanas. Então, é importante a gente saber qual é a postura filosófica do autor, né? E depois, também, é interessante, né, ver como Ashley comentou que a teoria, a pesquisa, você comentou várias vezes, e baseando na autora, leva à aproximação da realidade. Aí eu me pergunto, Ashley, o que você entende por realidade? O que é essa realidade, essa aproximação da realidade? A pesquisa leva à aproximação da realidade. Você falou várias vezes isso aí, porque a autora fala isso. Mas o que você entende por realidade e o que a autora entende por realidade? Difícil, né? Comenta um pouquinho, Ashley. O que você entende por realidade? Acredito que seja levar em consideração de acordo com o período que a gente vivencia, de acordo com as descobertas que vão evoluindo, tanto os avanços da educação. Acredito que todo esse avanço que a gente já alcançou, por exemplo, da quebra de paradigmas anteriores, uma introdução de novos olhares, que a gente tenha que acompanhar o que a gente está vivenciando no momento? Perfeito. Então, o que você está falando é, basicamente, o que a autora está tentando explicar, tá? Então, e é a postura, vamos dizer assim, eu diria assim, da 99% da pesquisa qualitativa ou das ciências humanas, né? E aí, eu me pergunto, por que é que a própria autora fala que a abordagem
quantitativa, que veio das ciências mais duras, né, das ciências exatas e tal, como é que as ciências exatas encaram a realidade? Como é que, quando eu digo ciências exatas, são mais, também poderia-se dizer, as ciências que trabalham com laboratório. Como é que as ciências que trabalham com laboratório encaram a realidade? O que é a realidade para as ciências que trabalham com laboratório, por exemplo? O que vocês acham? Experimento e estatística. Experimento e estatística. Então, a realidade, nesse caso, o que seria para as ciências exatas? Professor, talvez aquilo que pode ser comprovado, testado e comprovado. Olha só, o Júlio está falando de algo que pode ser testado e comprovado. Então, você está comprovando a realidade, no caso, está fora de você. E você está fazendo um experimento para verificar se aquilo que você tem na tua cabeça corresponde à realidade, a que está fora de você. É mais ou menos isso? Sim. Sim, então a realidade está fora de você. Então, como é que isso se compagina com a realidade que a autora e a Ashley acabou de falar? Eu não quero confundir a cabeça de vocês, simplesmente eu quero que vocês reflitam, né? Pensa um pouquinho. A realidade, pelo que eu entendi, a realidade, segundo a autora, é o que nós vivenciamos, né? Dentro da educação e dentro dessa pesquisa qualitativa que nós vivenciamos. Professor, desculpa. Não, e dentro das ciências exatas, que eu já fui pesquisadora dentro das ciências exatas, a gente levanta uma hipótese e testa essa hipótese. E através dos nossos resultados, a gente comprova ou não. E se essa comprovação levar ao resultado esperado, a gente continua. Caso contrário, a gente retorna ao início e testa outra hipótese ou vê se ocorreu algum erro durante o experimento. Então, você me concorda, Priscila, que a realidade das ciências exatas é bem diferente da realidade das ciências humanas, né? Com certeza. Foi um choque de realidade quando eu era na área dura e entrei na escola. E fiquei anos na pesquisa e depois eu entrei na docência. Foi um choque de realidade. Apesar de ter feito licenciatura, eu trabalhei muito tempo na pesquisa da hard, né, na dura. Então, depois eu fui para a docência. É uma realidade completamente diferente, porque a gente vivencia diariamente os nossos resultados, né? A gente é bem mais dinâmico. A gente vivencia, a gente está no meio do acontecimento, né? Maravilha, Priscila, maravilha. Então, olha só. Posso complementar a Priscila? Opa! Então, complementando a Priscila, eu penso nem precisa ir na área, né, que a Priscila falou que era da área da exata, tudo. Quando eu fiz letras e a pedagogia, e aí você estuda Libânio, você estuda Demerval, vai estudando algumas autoras, a Roxo, e assim por diante. Tudo em cima de referências bibliográficas, até para você fazer os trabalhos, depois trabalho de conclusão de curso. Mas quando eu fui para a sala de aula, eu vi que era totalmente diferente, que a prática ali, a realidade, quando fala da pesquisa qualitativa, né, eu gosto muito, porque você vai ver, você vai se deparar com uma realidade que às vezes você não tem nem ideia que acontece, né? Então, às vezes, lá, um autor, ele dá uma orientação sobre a sua postura, sobre a sua prática pedagógica, ou até mesmo sobre algum conhecimento ali específico, igual a minha da língua portuguesa, como ensinar a frase, que é o meu trabalho posteriormente, né? Frase, um vocabulário, da gramática, a literatura. E quando você prepara tudo, embasa tudo em cima desses autores, dessas orientações, e você vai para uma sala de aula que, às vezes, não falo nem dos recursos
tecnológicos, pedagógicos que nos faltam. Aquele aluno ou aquela turma não consegue compreender da forma que aquele autor colocou ali, que você vem embasado. Você tem que criar, você tem que improvisar. Então, você vai ao encontro de realidades jamais, às vezes, vista no livro ou lida no livro teórico. E aí você tem que mudar todo o teu trabalho ali, no caso, ou a tua aula naquele dia, ou o teu planejamento naquele dia, de acordo, ou daquele trimestre, de acordo com aquele aluno ou com aquela turma apresenta. Ou até mesmo a escola, dependendo da escola onde ela está, né, localizada, a comunidade não dá esse retorno, que é muito bonito no livro. Mas eu não estou desmerecendo que a gente não tem que ler, que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que se aprofundar. Tanto é que estamos aqui. Mas tem que ser, assim, um equilíbrio, eu penso, professores, colegas. Tem que haver um equilíbrio para que possa a gente falar assim, não, a gente vai continuar, a gente vai dar certo, e a aula vai fluir. Então, tem que ter essa flexibilidade do professor, essa sensibilidade também, em meio a todo o conhecimento que temos adquirido teoricamente, mas com a prática, com a realidade que nos é dada, que muitas vezes até desconhecemos quando vamos. Maravilha, Andréia? Muito bem. Ok. Infelizmente, o tempo já se esgotou, tá? Mas esse tema é um tema que vai voltar ao longo do texto, eu acredito, tá? E que vale a pena refletir depois, ok? Isso aí vai dar muita matéria para frente. Então, eu agradeceria... Alcides, Oi? só para... Porque tem muitos que às vezes não têm esse tipo de leitura, mas eu coloquei até no grupinho deles que o que é realmente a filosofia marxista, né? Bem simplesinho, tá? Na base do pensamento de Marx está a ideia de que tudo se encontra em constante processo de mudança. O motor da mudança são os conflitos resultantes das contradições de uma mesma realidade. Para Marx, o conflito que explica a história é a luta de classes. Então, eu coloquei para vocês, assim, é bem sintético, para vocês terem uma ideia, né? Porque nem todos tiveram acesso no seu processo formativo dessas correntes filosóficas, né, Alcides? Então, pode ser que vocês sintam dificuldades, de repente, entender, né? Porque, inclusive, nós temos muitas, né? Correntes filosóficas que a gente tem que pensar. Então, tá bom. Só isso. Maravilha, maravilha. Então, vamos dar continuidade. Então, eu convidaria a Cláudia para fazer a sua exposição. Pode ser, Cláudia? Pode ser, professor. Bom dia, professores. Bom dia a todos. Eu gostaria de, antes de começar a minha apresentação, que o Renan dissesse ao Tiago que se ficar ilegível, que ele me perdoe, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com a parte tecnológica, eu me esforcei. A Ashley tentou me ajudar ontem, né? Mas daí eu não tive tempo hábil para dar uma acertada, tá? Na minha exposição para o Tiago. Então, me perdoe se não ficou tão bom, mas eu prometo que da próxima vez vai estar bem, bem jóia. Vocês já estão vendo a minha projeção? Sim. Sim. Já? Já. Então, vamos lá. A Ashley deu uma introdução, né, falando sobre o que é a pesquisa, né? E a minha parte, o meu capítulo, é o que é esse processo de pesquisa, né? Como que ele tem que acontecer. Eu fiz um recorte da página 65, né? Que é, inclusive, o primeiro parágrafo do meu capítulo, mas o que eu achei mais interessante nessa primeira leitura, nesse primeiro momento, né? É essa parte aqui, esse pequeno pedaço aqui desse capítulo, desse parágrafo, onde ela diz para a gente, né, que a única forma de aprender a fazer pesquisa é pesquisando. Portanto, a metodologia nos trabalhos acadêmicos, científicos, de iniciação científica, tem uma importância pedagógica, isto é, o pesquisador iniciante precisa aprender
metodologia de pesquisa como instrumento de investigação, né? Então, logo de cara, eu me identifiquei muito com esse parágrafo da autora, porque eu me vejo assim, né? Estou retornando aí para esse processo de pesquisa, preciso, né, como se eu estivesse reaprendendo, e ela deixa bem claro, né, que a melhor maneira é pesquisando. Então, me senti um pouco mais confortável, né, pelas dificuldades que venho tendo. Então, estou acreditando que a minha prática e esse meu trabalho, e inclusive essa disciplina, né, essa metodologia de pesquisa vão me ajudar a estar me aprimorando. E ela deixa bem claro que isso vai ser possível, porque eu vou aprender a fazer pesquisa pesquisando, né. No texto dela, ela diz que não é essas metodologias aí de pesquisa e esse processo, ele não é uma receita, tá? Mas ele é uma orientação que deve ser seguida aí para quem quer pesquisar, que deve ser seguida aí para essa prática de pesquisa, né? Na mesma página, ainda na página 65, eu fiz questão de trazer esse parágrafo, né? Porque aqui ela fala, então, sobre essas etapas, ela deixa bem claro quais são as etapas para um processo, né, de pesquisa, que ela diz que ele, embora ele seja único e original, né, ela é a sua pesquisa, ela é única, tá, mas ela tem algumas etapas a serem seguidas, para que esse trabalho tenha aí até, de certa forma, credibilidade, né, e ela traz, nesse parágrafo, acredito que vocês, né, todos nós lemos, né, ela fala que deixa bem especificado quais são essas etapas, e ao longo aí desse capítulo, ela fala, assim, com mais clareza, com mais profundidade, quais são essas etapas, tá? Daí, na página 66, ela traz a primeira delas, né? No finalzinho da 65 e no começo da 66, ela traz a revisão bibliográfica, que é o primeiro passo, né? O meu primeiro norte ali para dar início ao meu trabalho, à minha pesquisa, né? A revisão bibliográfica é, portanto, um aprofundamento do estudo sobre o assunto, e em particular sobre o tema, né? Até na fala dela, ela diz que nós devemos fazer uma leitura prévia, né? Mas a revisão bibliográfica nós vamos iniciar depois que a gente já tiver decidido qual é o assunto, qual é o tema, né, quando eu tiver bem clara aquela pergunta que o professor disse, né, qual é o meu problema, o que é que eu pretendo pesquisar, aí sim, de fato, eu vou começar uma revisão bibliográfica, né, mas no texto dela, ela diz que a gente já até faz leituras prévias antes de estar definindo qual é o nosso objetivo. Tem uma parte também ainda nessa, eu não fiz o recorte, tá, só que eu trouxe esse pedaço aqui, né, que durante a minha leitura, por mais de uma vez eu li o meu capítulo, né, e essa parte me pareceu assim, Cláudia, preste atenção nisso, né, que nesse processo de revisão bibliográfica, tomar cuidado para que o meu texto, para que a minha revisão não vire uma colcha de retalhos, né, para que o pesquisador, para que a gente não se perca aí, um pedaço desse, um pedaço daquele, e não vai ter uma coesão, o meu trabalho vai ficar aí, como ela usa o termo aí no livro, né, uma colcha de retalhos. Eu quis dividir com vocês esse pedaço, porque achei bastante importante, tá? No finalzinho da página 66, ela fala, né, onde essas revisões bibliográficas vão acontecer, como que nós devemos, né, proceder. Antigamente era bibliotecas, continuam existindo e são importantes, mas hoje com a tecnologia, a gente tem acesso aí com muita facilidade. Há inúmeros trabalhos já publicados, há inúmeros livros, né? Hoje ficou muito mais acessível a informação até nós. Mas ela ainda faz uma observação, né? Que é para a gente procurar apenas textos assinados por autores da área. Então, tomar cuidado com o que você está pesquisando também. Ao mesmo tempo que está tudo tão acessível, né, nem todas as informações, às vezes, que a gente encontra na internet são coisas ali de credibilidade, tá?
Aí, uma próxima etapa aí desse processo de pesquisa, né, é a coleta de dados. Então, a gente já trabalhou com toda a questão de referencial bibliográfico, né, já defini, já vi quais autores, já vi a minha linha de pesquisa, eu parto para a minha coleta de dados, tá? Que consiste em um conhecimento da realidade a ser interpretada por meio da busca de dados sobre os fenômenos investigados na pesquisa. Por outro lado, é a etapa que caracteriza mais fortemente um trabalho de pesquisa científica, né? Depois ela diz um pouco sobre a quantitativa, no nosso caso, nós vamos trabalhar mais com a qualitativa, como já foi dito, né? Ela deixa bem claro que, independente do nosso caminho, independente do trabalho que a gente venha fazendo, a coleta de dados está presente em todas as modalidades de pesquisa, porém, em campos diferentes, né? Então, daí ela diz que a gente precisa se preparar, adaptar, né, para estar entrando aí dentro dessa realidade. A gente precisa aí conhecer, né, bem aonde nós estamos. O pesquisador, ele tem que se aproximar do sujeito, se aproximar de fato da realidade que ele vai estar aí pesquisando, tá? Também, quando ela diz assim, que o pesquisador vai se aproximar da realidade, ela deixa bem claro no texto dela que essa parte de coleta de dados tem que estar bem preparada, né? O que é que vou pesquisar, o que é que vou perguntar, como que as coisas vão acontecer, e ela disse que o nosso papel como pesquisador, ele é fundamental, mas que a gente não deve também interferir, né? A gente precisa, assim, ser um mediador nesse momento aí da coleta de dados. Não podemos ter nem questões, se eu estiver, por exemplo, fazendo uma entrevista, eu não posso, né, subentender com as minhas questões o que eu estou querendo obter como resposta, né? Ele tem que fazer um trabalho ali, ele orienta, mas ele não deve interferir, tá? Da página 68, né, ela deixa isso bem claro, isso que eu estava comentando, né, está na página 68, né, que ele precisa se preparar, aproximar do sujeito, né, o pesquisador, ele não deve interferir nesse processo, como eu havia dito, certo? No finalzinho da página 69, ela aborda a sequência aí, então, fiz uma referência bibliográfica, fiz pesquisa, eu vou organizar, né, esses dados que eu obtive aí através do meu processo de coleta, né? Operacionalmente, esse trabalho consiste em uma leitura exaustiva dos dados, né, para identificar e organizar as categorias de análises, né? Até ela fala que esse trabalho, ele precisa, nesse momento que vão surgir aí vários pontos, né, e ela até deixa bem claro numa fala dela que a gente precisa tomar bastante cuidado em nem trabalhar com poucas informações, mas também não trabalhar com tantas, né, você mediar e encontrar realmente o que foi coletado, que é pertinente, que é importante, né, tem uma fala dela que ela diz, não fique nem com pouco, mas também não muito, encontrar aí um meio termo nessa organização do trabalho, né, da coleta de informações que a gente teve. Ainda sobre essa análise de dados, né, é uma etapa onde você vai discutir, analisar, interpretar, né, vai fazer uma organização aí em categorias, então, tô trabalhando com todas as informações que eu coletei, eu vou conseguir aí, nesse momento, né, separá-las, para daí depois, né, ver de fato o que é importante para a minha pesquisa. Ela deixa bem claro na fala dela que a análise de dados é, sem dúvida, a etapa mais importante do processo de pesquisa, né, onde a gente tem que estar mais, não digo mais focado, mas estar com bastante observância, né, fazer um trabalho com muita dedicação nessa parte da análise de dados, porque dela vai ser fundamental para a continuidade do nosso trabalho, né. Nesse capítulo, ela traz uma proposta, né, da Minayo, que
proposta dialética para análise de dados é uma sugestão que a Minayo, né, ela chama de hermenêutico-dialética, tá? Podemos destacar 2 pressupostos desse método de análise. O primeiro diz respeito à ideia de que não há consenso nem ponto de chegada no processo de produção do conhecimento. Já o segundo refere-se ao fato de que a ciência se constrói numa relação dinâmica entre a razão daqueles que a praticam e a experiência que surge na realidade concreta. Acho que esse parágrafo até vem um pouco de encontro com a questão que o professor Alcides fez do porquê a educação ser qualitativa, né? Por que é uma pesquisa qualitativa, né? Porque está ali, né? Nesse segundo ponto, onde ela trata que a ciência se constrói numa relação dinâmica entre razão daqueles que praticam, né? E a experiência que surge na realidade concreta, certo? Trouxe um outro recorte para vocês da página 71, que é um alerta, né, que ela traz para nós pesquisadores, né, que ela fala que quando a gente vai, depois, né, coletei meus dados, analisei, eu vou aí partir, de fato, para uma escrita, né, eu tenho que, primeiro, a fala dos dados, depois a fala dos autores com os quais, né, o pesquisador vai dialogar, a bibliografia que nós fizemos lá atrás, para então construir uma interpretação própria, estudada dos resultados obtidos. É essa busca de ajuda que caracteriza o esforço do pesquisador. Ele precisa estudar os dados antes de apresentar sua própria interpretação. Esse estudar é que vai dar legitimidade acadêmico-científica a um trabalho de pesquisa, tá? Por último, é a redação final, né, ou registro de todo o processo dos novos conhecimentos. A última etapa do processo de pesquisa para um trabalho científico é a redação final do artigo. Pode ser monografia, dissertação, tese ou qualquer outro formato de comunicação científica. A redação deve obedecer a muitos critérios, mas principalmente uma linguagem clara, simples, porém acadêmica, tá? Aí, um outro recorte, tá, que eu trouxe para vocês, que está lá na página 72, né, que é uma sequência de como tem que ser, né, essa redação final, que ela tem que ser sóbria, que não se aceita uma linguagem coloquial em trabalhos científicos, como também não é preciso nem desejável o uso de linguagem pretensamente sofisticada, ter estrutura lógica, correção ortográfica e gramatical. É importante que a escrita trate adequadamente a linguagem técnica e o vocabulário da área de estudo, usá-los de tal forma que, embora especializados, os termos possam ser compreendidos por leitores nem tão especializados, tá? Então, a grosso modo, né, o meu parágrafo, ele vem como um roteiro para o meu processo de pesquisa, tá? Onde ela deixa bem claro que ela não pretende que esse roteiro, né, a autora diz que ele não é um receituário, mas ele é ali um caminho, uma orientação para o pesquisador. Acredito que seria isso, professor. Parabéns, Cláudia. Puxa vida, mais conseguiu falar em 15 minutos também. Que maravilha. Estamos aqui só pessoal de altíssimo nível, estamos conseguindo cumprir as metas, tá certo? Tirando o frio na barriga e a mão congelada, deu tudo certo, professor. Que maravilha. Bom, então, o que a Cláudia fez foi um capítulo que praticamente nós vamos discutir ao longo do curso, tá? E cada tópico que ela comentou, a gente vai ter que discutir depois. Isso, vocês vão perceber que as leituras, muitas vezes, vão bater, né? Tá? Quer dizer que os temas vêm e voltam, tal, né? Vai estar... porque são 3 livros distintos que nós estaremos lendo, e, claro, vai ter coisas que vão se repetir. Mas essa repetição vai ser uma coisa muito boa
porque nós vamos, pouco a pouco, aprofundando nos temas que estamos trabalhando, que teremos que trabalhar. E o processo de pesquisa, vocês estão percebendo que é todo o trabalho de vocês, né? Vocês vão ter que trabalhar nisso aí. Então, por favor, alguém gostaria de destacar alguma coisa do que foi lido? Por favor, se lance. Enquanto o pessoal está se criando coragem aí, a gente vai comentando alguma coisa, hein? Vamos lá. A parte legal, Alcides, da fala aqui, ela já está prenunciando um trabalho que vai virar à frente, né? Falando de categorias, né? Quanto que na importância de quando você pesquisar, a hora que você vai organizar seus dados, você cria categorias. Isso o pessoal vai estar lendo um pouquinho à frente. Não vou atropelar, não. Isso, deixa o pessoal para frente. Deixa o pessoal que vai ler para frente. Então, só eu queria destacar, então, que ela leu aí na página 66, com relação à ligação com o tema anterior que nós estávamos discutindo. Diz a autora, é importante que o pesquisador busque nessa etapa do trabalho, né? Que etapa do trabalho está se referindo? A primeira, da revisão bibliográfica, ainda no primeiro item, tá? Que busque nessa etapa de trabalho as diferentes posições teóricas conceituais relacionadas ao seu objeto. Ok? Olha, pessoal, por que é importante saber a postura filosófica? Porque você precisa usar uma fundamentação teórica no teu trabalho. Se você quer defender uma dissertação, né, além do produto, você vai ter que defender a sua dissertação. Se você vai defender a sua dissertação, você vai ter que saber sobre as posições teóricas, conceituais relacionadas ao seu objeto, ao objeto de pesquisa, tá? Em relação ao que você está pesquisando, quais são as diferentes posições teóricas que estão aí no meio científico? Você vai ter que fazer um levantamento, né, das referências biográficas, saber quais são as posições teóricas que estão relacionadas com o seu objeto de pesquisa. E, normalmente, essas posições teóricas que estão relacionadas com o seu objeto de pesquisa, normalmente, o teu orientador já foi na frente. É aí que você tem que se apoiar bastante no teu orientador para saber quais são as posições teóricas que o senhor tem trabalhado e que talvez esteja relacionado com o meu objeto de pesquisa. Ok? Né? Isso você tem que conversar com o seu orientador. Mas é importante que você já saiba, né, nesse curso, como é importante você saber que existem diferentes posições teóricas, conceituais, com relação ao tema que você está levando. Por isso que sempre é bom encher um pouquinho a paciência do orientador em relação à posição teórica. A minha fundamentação teórica, esse tema que esse produto educacional que eu estou fazendo, a pesquisa que eu vou fazer com esse produto educacional, qual que é a posição teórica? Qual que é a fundamentação teórica que eu posso procurar? Claro que você que vai ter que procurar, mas com a ajuda do teu orientador. Tá? Por favor, alguém comente aí, me interrompe aí, por favor. Alcides, uma coisa importante também na pesquisa é cuidar até com as palavras que nós usamos, porque algumas palavras, elas são marcas de posturas, podem ser filosóficas, metodológicas, que nós utilizamos na pesquisa. Um exemplo clássico que as pessoas gostam de falar atualmente, por exemplo, é aprendizagem significativa. Isso existe toda uma corrente teórica por trás da aprendizagem significativa. Então, quando você usar qualquer palavra no seu texto, por isso que é importante todo o embasamento teórico, para a gente saber do que está falando e o que envolve. Então, isso só consegue com os estudos com aprofundamento. Isso que o Armando está destacando é muito importante, né? Por quê? Porque o pesquisador iniciante, ele gosta de citar palavras complicadas e ele não está sabendo direito o que significa isso aí.
Então, ele vai citando, e aí é um problema. Por exemplo, você citar interdisciplinar. Ah, meu trabalho é interdisciplinar. Ora, toma cuidado com isso. Você tem que saber se seu trabalho realmente é interdisciplinar ou não. Por quê? Porque o pessoal que trabalha nessa área de interdisciplinar, eles têm uma maneira meio rigorosa para definir isso aí, entende? Então, a gente tem que saber o que eles entendem por isso, senão a gente fala besteira, a gente acaba falando besteira, tá? Não podemos usar a linguagem comum do dia a dia, da nossa comunicação, num texto científico. Por isso que a Tozoni Reis comenta, olha, não precisa florear a tua linguagem, mas você tem que usar a linguagem mais precisa, a linguagem que está de acordo com o objeto da tua pesquisa. Você não pode usar uma linguagem qualquer, tá? E como é que nós vamos aprender a utilizar essa linguagem? Lendo realmente os autores. Nós temos que fazer esse levantamento bibliográfico, ler esses autores, utilizar essa linguagem que esse pessoal está usando, né? Como nós estamos numa comunidade científica, se nós queremos fazer uma pesquisa científica, nós temos que entrar nesse mundo científico, entrar na linguagem desse mundo, senão a gente não consegue fazer pesquisa. Você pode ser uma pesquisa espetacular, mas você fala numa linguagem que esses autores não compreendem ou não concordam, então teu artigo não vai ser aprovado, aí não vai ficar só para você a sua pesquisa, entende? Você tem que comunicar a sua pesquisa. Para fazer essa boa comunicação, você tem que usar a linguagem que esses autores entendem. A Cláudia destacou a questão que eu achei espetacular, né? Na página 71. A Tozoni Reis fala, atenção, primeiro a fala dos dados, depois a fala dos autores. Tá? Primeiro a fala dos dados. Ou seja, para você chegar no exame de qualificação, o que você precisa chegar no exame de qualificação é com a fala dos dados. Você tem que ter dados. Se você chega no exame de qualificação com dados muito pobres, aí a banca não consegue fazer muita coisa. Mas se você tem dados, se você procura coletar os dados, e aí sim você chega na qualificação, mesmo que você ainda não conseguiu interpretá-los, mesmo que você ainda está com dificuldade para entender o que esses dados estão querendo dizer, não tem problema, porque a banca da qualificação está lá justamente para te ajudar, né? Para te ajudar a ajudar o orientador também, né? Ajudá-los numa equipe, né? Por isso que a banca é uma equipe, justamente para poder ajudar a interpretar os dados, né? Para que você consiga descrever os seus dados, né? Quer dizer, que isso é fenomenal. A gente tem experiência nas bancas, né, de qualificação, a gente vê como é importante a banca de qualificação. Só que para você poder aproveitar bem a banca de qualificação, para você poder usufruir, vamos supor, dos conhecimentos daqueles professores que estarão na banca de qualificação, é importante que você tenha dados claros. Tá? Então, cheguem, por favor, né, na qualificação com os dados. Né? Os dados, eu acho que a parte mais importante da qualificação são os dados. Por quê? Porque a parte teórica, se você ainda não conseguiu definir com o seu orientador, a banca pode te ajudar. A parte da interpretação dos dados, se você ainda não conseguiu definir com o teu orientador, a banca também pode te ajudar. Agora, os dados, a banca não pode fazer nada. Se você não coletou adequadamente os dados, meu amigo, minha amiga, infelizmente a banca vai dizer, olha, seus dados estão tão pobres que vamos ter que fazer um milagre aqui para poder sair uma dissertação, entende? Então, por favor, né, quer dizer que, pensando na qualificação, que é a próxima etapa de vocês, né, porque as disciplinas vocês vão fazendo, tal, mas o importante agora é a qualificação, pensando na qualificação, né? Então, na qualificação, você tem que trazer dados. É isso que coloque na cabeça de vocês. Eu preciso ter dados. Sem dados, eu não posso chegar na qualificação. Né? Ok? Então, por isso que a Tozoni Reis fala, ó, primeiro a fala dos dados, depois a fala dos autores, depois o que o pesquisador está querendo dizer, o que
você comparar com os outros dados, coletados por outros pesquisadores e tudo mais. Mas primeiro os seus dados. Como é que você vai coletar os seus dados? Tá? Então, isso que é muito importante colocar na cabeça. A gente tem que pensar agora, nessa primeira parte do projeto de pesquisa, vamos dizer assim, você tem que pensar, bom, tem que ver com o meu orientador como é que eu vou coletar os meus dados, tá? É isso que interessa. Porque como a Tozoni Reis identifica, explica bem, mesmo na pesquisa social, mesmo na pesquisa qualitativa, a coisa básica, né, a coisa mais importante são os dados, porque a partir dos dados é que vai sair a tua pesquisa. É importante também lembrar que a técnica de coleta, né, Alcides, que a gente vai estar vendo, porque se você faz todo um trabalho de coleta, só que você não escolheu uma técnica adequada, você não vai conseguir extrair as informações que você, de repente, destacou lá no seu problema de pesquisa e as suas hipóteses. Então, por isso que a gente tem, na verdade, as técnicas, tem todo um procedimento formal para fazer. Vou escolher um questionário, vou escolher uma entrevista. Então, aí, se eu vou fazer um questionário entrevista, a gente tem possibilidade de fazer um projeto piloto, aplicar para algumas pessoas que possam dar o retorno, se realmente aquilo está claro, se as perguntas estão corretas, se o que você, na verdade, queria extrair do seu sujeito da pesquisa, realmente ele conseguiu entender, né? Ou, na verdade, a gente pode usar especialistas que possam estar avaliando esse questionário, essa entrevista. Então, uma das coisas assim que a gente só também vai chegar a esses dados que servirão para suas análises se você utilizar uma técnica de forma correta e bem estruturada, né? Então, é importante isso. E uma coisa que a gente tem falado bastante, ela fala da ficha bibliográfica, é lembrar um ponto importante, o fichamento. Vocês estão lendo muitas coisas, vão fichando. O que foi a primeira apresentação da Ashley mostra bem uma ideia de um fichamento, é como se ela tivesse fichado os principais aspectos que ela considerou daquele trabalho, né? A Cláudia trouxe também alguns, né, no caso, tópicos em que, como se fossem coisas importantes que ela tirou, que ela extraiu desse texto que ela leu. Então, é isso. Muito bem. Por favor, temos mais um minutinho aí. Alguém gostaria de comentar sobre esse processo de pesquisa? Tá com frio todo mundo? Tá meio paradão aí? Então, para encerrar, né, essa primeira parte, e vamos encerrar, porque também o tempo já deu, né? Então, só queria comentar o seguinte, que depois que a gente coleta os dados, né, mas isso aí é um trabalho posterior, como a Tozoni Reis já adianta, aí que vem o trabalho, tá? É incrível. A gente faz todo esse processo de coleta de dados, tal, mas a parte mais árdua, eu diria assim, da pesquisa científica é justamente você analisar os dados, ok? Então, aí que entra realmente o trabalho científico. Mas nós temos que nos preparar para isso. E é justamente isso que a disciplina e a orientação vai preparando você para chegar na análise de dados. Então, pensa o seguinte, quer dizer, a análise de dados é a parte mais árdua, é a parte, vamos dizer assim, que vai exigir muito de você, tá? E, normalmente, eu sempre costumo dizer nessa disciplina de metodologia de pesquisa, porque, normalmente, são as pessoas que estão ingressando no mestrado que acabam fazendo essa disciplina, tá? Então, se você chegar nessa parte da análise de dados e tiver vontade de desistir, é totalmente normal, hein? Tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem vontade de desistir do mestrado já na coleta de dados, tá? Não tem problema que apareça vontade de desistir do mestrado
na coleta de dados, não tem problema, tá? Mas a gente tem que continuar. Se vem o pensamento de desistir, não tem problema, isso é normal, isso é comum. É comum que um aluno do mestrado, um aluno do doutorado, queira desistir do curso, isso é normal, tá? Agora, o que a gente não pode é desistir, a gente tem que continuar, tá? Temos que ter força para poder continuar no mestrado. E eu já adianto o seguinte, que normalmente as pessoas acabam travando o mestrado, tá? Acaba, vamos dizer assim, patinando na análise de dados, né? Incrível, incrível mesmo. Puxa vida, mas parece que está faltando só para terminar o mestrado, e aí começa a acontecer um monte de problemas, a pessoa se cansa, porque quando você está no estágio de análise de dados, você está mais cansado também, né? Eu acredito que, do ponto de vista psicológico, para você terminar o mestrado, normalmente você se cansa muito na análise de dados, tá? Então, por isso que a gente, de antemão, já sabendo dos problemas que poderão vir no futuro, enquanto vocês estão iniciando o curso de mestrado agora, que vocês estão animados, vamos dizer assim, temos essa empolgação humana no inicial, que essa empolgação humana não caia tanto caso a gente já, de antemão, a gente já prevê que haverá dificuldades, hein? Haverá dificuldades, tanto na coleta de dados, quanto na análise de dados, e principalmente na análise de dados, ok? E vontade de desistir vai aparecer sempre. Só dar uma dica para eles, que tem gente que às vezes tem uma dificuldade tamanha de realmente, mesmo digitar, o escrever, tá? E às vezes a pessoa pensa bastante. Hoje tem softwares que você fala, por exemplo, no próprio Google, tá? Tem softwares que você fala e ele escreve para você. Então, às vezes, a pessoa pensa bastante, mas na hora de escrever não sai. Então, uma dica é essa. Pensa em voz alta para que o teu computador registre esses pensamentos, essas suas ideias, tá? Tem um programa, qualquer coisa, depois eu passo para vocês. O Google, vocês baixa, é uma extensãozinha simples, mas ajuda bastante. Maravilha. Então, vamos fazer o intervalo? Agora são 10h24, então 10h35 voltamos, pode ser? Ok, até mais. Pode começar? Opa! Por favor. Tá. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, Mariana. Se der para ampliar um pouquinho. Ficou melhor? Isso, melhorou. Então, a minha apresentação é sobre as normas para a redação do trabalho científico, e a autora começa falando da metodologia, que ela pode ser um instrumento para o pesquisador. Na origem do seu termo, ela é o estudo dos caminhos dos instrumentos para a produção de conhecimentos científicos, para a construção e do desenvolvimento da ciência. Então, a pesquisa qualitativa e essas metodologias, que são as propostas para o seu desenvolvimento, marca a posição clara sobre a interpretação da realidade como finalidade primordial do processo investigativo. Então, isso significa dizer que, para a pesquisa qualitativa, a tendência é que a pesquisa em educação não basta só coletar os dados e descrever a realidade, mas é preciso discutir e analisá-la. Então, para os pesquisadores mais iniciantes, acham que precisa só coletar os dados e colocar um referencial teórico e acabou, mas não é isso, tem que ter um rigor metodológico. Essa foi a página 75. Aí na página 76, a autora fala um pouquinho da apresentação geral dos trabalhos científicos, que as normas para a elaboração dos trabalhos científicos, incluindo os TCCs e as monografias, dizem respeito a vários aspectos. Aí cada instituição tem as normas específicas para a produção dos seus trabalhos. Algumas delas seguem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que todo mundo conhece.
e outras de uso tão comum e constante na comunidade científica, que pela tradição se tornaram normas. Por isso é importante, é imprescindível que o pesquisador iniciante informe das normas da sua instituição para dar forma no seu trabalho. Porque às vezes o pesquisador acha que a instituição só segue as normas da BNT, o seu rigor, mas não, cada instituição tem as suas normas próprias. Continuando na página 76, a autora fala um pouquinho sobre o que deve conter no trabalho científico, que é a capa, a página de rosto, a folha de aprovação, o resumo, o abstract, o sumário, a lista de tabela e figuras, se for o caso. E o núcleo do trabalho deve ter elementos textuais, organizados como a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aí tem as partes complementares, que são os apêndices, os anexos, as referências e a capa final. Ela citou a Pasquarelli com o que deve conter no trabalho: a capa, a lombada, que é opcional, a folha de rosto, que é obrigatória, a errata, que também é opcional, a folha de aprovação, que também é obrigatório, a dedicatória, os agradecimentos, que é opcional, e a epígrafe, que também é opcional. O resumo, que é obrigatório, abstract também, a lista de ilustrações e a lista de abreviaturas e siglas são opcionais, o sumário também é obrigatório, e os elementos pós-textuais são as referências, que é obrigatório, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice, que é opcional. Os apêndices são os quadros, gráficos e tabelas que foram elaborados pelo próprio pesquisador. Então, são por exemplo, um instrumento de coleta de dados, um questionário. Aí o pesquisador coloca no apêndice, que foi elaborado por ele mesmo. Aí já os anexos, a diferença do apêndice. É o documento que incluem, que eles são diretamente relacionados ao trabalho, mas eles foram extraídos de outra fonte, não foi o pesquisador que criou. E outro cuidado é importante para apresentar o trabalho. Na iniciação científica e nas orientações, tem algumas dicas valiosas. É preciso lembrar que o tempo todo, o principal objetivo da monografia e da iniciação, a pesquisa, é a estruturação e a apresentação metodológica são importantes. E a escrita do texto, o pesquisador iniciante deve incorporar a ideia de que a escrita deve ser dele próprio, isto é, deve apresentar todas as ideias com suas próprias palavras, mesmo quando se refere a ideias de um ou outro autor. Nesse caso, é preciso usar corretamente os recursos de citação direta e citação indireta. Às vezes o pesquisador achou uma ideia legal de outro autor e coloca com as suas palavras. Não pode esquecer de referenciar sempre, senão é considerado plágio. Aí um outro cuidado importante é o detalhamento das informações. Os trabalhos científicos produzidos no curso de graduação e de pós-graduação, no ensino superior, sempre tem um orientador. E muitas vezes, o pesquisador, aluno orientando, ele tende a escrever para o orientador ou para a banca examinadora. Mas ele, na verdade, ele tem que escrever para um leitor que não sabe nada sobre o assunto, não sobre a banca, sobre o orientador, que já domina um pouco do assunto. Ele tem que tomar cuidado com isso. Tem que pensar em todas as pessoas que vão ler o seu trabalho. E as normas mais comuns para apresentar o trabalho científico, que são produzidas, são a letra, que é no estilo Times New Roman, ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, nas citações tamanho 10, espaço simples, formatação com recuo esquerdo de 4 centímetros. A impressão tem que ser no papel branco. Algumas instituições aceitam papel reciclado, mas não é comum. Tamanho A4, de um lado só da folha. Margem superior em 3 centímetros, inferior 2 centímetros. A esquerda 3 centímetros e a direita 2 centímetros. E a formatação deve ser justificada. E todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser numeradas, devem ser contadas, porém não numeradas. A numeração, ela começa a partir da introdução. Por exemplo, pode ser a página 5, se existirem 4 folhas anteriores. E quando forem utilizadas folhas em branco para abrir os capítulos, elas não devem
ser contadas para efeito de paginação. Tem a necessidade de marcar o início do parágrafo com um pequeno recuo. As abreviaturas e siglas, quando aparecem na primeira vez no texto, deve ser colocada primeiramente o nome por extenso, depois nas outras vezes pode colocar só a sigla mesmo. O indicativo numérico da seção, que precede o título, deve ser alinhado à esquerda, separado por um espaço de caracteres. E nos títulos sem indicativo numérico, como a lista de ilustrações, resumos e referências, devem ser centralizados conforme a ABNT. As citações diretas, elas são um recurso utilizado nos trabalhos científicos para apresentar a ideia do autor, só que com as palavras do próprio pesquisador. As citações diretas é o contrário. Ela é usada no trabalhos científicos com as ideias, exatamente as ideias do autor. Então, você copia exatamente igual. E ela é uma transcrição literal de uma ou mais ideias do autor, como encontramos no texto lido. Conserva a grafia, a pontuação e o idioma que foi escrito. Aí ela deve ser precedida de aspas, espaçamento simples e letra do tamanho 10. Se ela tiver mais que 3 linhas, é preciso fazer um recuo. E sempre colocando o autor, a página e o ano. Já as citações indiretas, elas são ao contrário. Ela faz referência do texto, o significado, ela apresenta as ideias do autor, mas com a interpretação do próprio pesquisador. E também deve referenciar o autor e o ano. Aí não é necessário colocar a página, senão é considerado plágio, se não houver a referência. E as referências, as normas para as referências também estão disponíveis na literatura, mas sempre tem uma atualização. E as atualizações mais gerais são listar os autores a partir do último sobrenome em ordem alfabética, usar apenas o último sobrenome inteiro, em letra maiúscula. Os outros nomes e sobrenomes pode usar apenas a inicial ou os nomes e sobrenomes completos. Escolher entre os recursos, sublinhar itálico ou negrito para destacar, mas usar em toda a seção da referência aquele escolhido. E uma dica, que são as informações completas sobre os autores e obras, que estão sempre na ficha catalográfica ou na contracapa dos livros e os trabalhos acadêmicos científicos. E é isso, aí ela colocou também alguns exemplos de referências. Então, isso é comum, acho que todo mundo que já fez algum trabalho científico, como todos aqui, formar na graduação, TCC, monografia, próprio projeto de pesquisa, nós utilizamos as normas da BNT ou da própria universidade. É isso. Maravilha, Mariana. Muito bem. Essa parte é a parte, diria assim, um pouquinho mais chata, né? Que todos nós vamos ter que sofrer com isso quando vocês estiverem terminando o trabalho de vocês, né? E a experiência mostra que, de fato, vai depender muito de cada instituição, né? Então, no caso da UTF-PR, a biblioteca tem uma série de exigências, depois vocês vão ter que procurar, né, exatamente, e o bom é que já tem modelos, né? Tem modelos de muitas dissertações que foram defendidas, então é basicamente seguir todas aquelas orientações ali, tá bom? Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário? Porque como é uma coisa, essa parte da Mariana foi simplesmente para a gente poder revisar, como ela própria mesma ilustrou bem, né? Foi uma revisão. Mas alguém gostaria de ilustrar, destacar alguma experiência pessoal com relação a essas normas? Por favor, fique à vontade. Uma coisa que do texto aqui para hoje, pessoal, é que o que está, na verdade, tornando natural nas universidades é o trabalho ser entregue eletronicamente, tá? Então, geralmente, você, quando conclui o trabalho, nós temos, na verdade, o banco
de trabalhos, no caso, dissertações e teses do programa, e você posta. E, inclusive, como o Alcides falou, nós já temos, né, que foi disponibilizado na página, tem um modelo, um boneco, que vocês também podem estar seguindo. A UTF, ela está trabalhando uma nova norma da UTF. Eu fiz parte da comissão anterior, nós tínhamos um livro de normas, eu tenho até ele na minha biblioteca aqui, e naquela época a gente extraiu da ABNT e, na verdade, coisas que a gente considerava pertinentes para o trabalho científico, tá bom? Então, hoje, se vocês querem um referencial, é a ABNT, né? Tanto para a apresentação dos trabalhos, para citação, tudo mais. E existe a norma da APA, que é a de psicologia, né? Então, é como vocês vão enfrentar quando vocês vão publicar também. Cada revista tem sua forma de apresentar. Então, vocês vão respeitar isso, tá bom? Muito bem, Armando. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais, por favor? Só pedir para o professor Armando, se possível, compartilhar, então, professor, o livro, o senhor tem em PDF, por acaso? Na verdade, esse da universidade, a gente nem está disponibilizando mais, porque ele está passando por reformulação. Então, a gente evita para a questão que teve algumas alterações da BNT, bastante pontuais. Então, para a gente evitar conflito, a gente pede, na verdade, que use a BNT. Inclusive, a gente pode estar disponibilizando para vocês nesse sentido, que eu tenho eletronicamente ele, tá? Joia, obrigada. Ótimo. Então, podemos passar para a próxima, que seria a Pamela, certo? Ela está aí? Olá, bom dia a todos. Bom, eu vou começar, então, aqui a compartilhar minha apresentação. Vamos ver se dá certo. É a primeira vez que eu estou tentando fazer isso. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Sim, sim. Sim. Então tá, eu vou começar. Bom, esqueci de abrir a câmera. Só um minuto. Fica mais fácil. Bom, pessoal, o capítulo que eu realizei aqui a apresentação é o relatório de pesquisa. Bom, o relatório de pesquisa, ele nada mais é do que a própria monografia, né? O estudo monográfico. E ele traz alguns elementos, ele tem algumas etapas, né, para sua construção. Todos aqui acho que estão bem acostumados, já precisaram construir. Então, esse capítulo, ele traz as partes do relatório de pesquisa, que nada mais é do que o estudo detalhado, né? Ele traz a visão do autor lá no final, a interpretação dele sobre os dados. E ele não é apenas uma etapa do processo de pesquisa, mas ele é a parte essencial, porque é a forma do autor comunicar o que ele estudou, o que ele pesquisou, o que ele investigou, com as suas originais interpretações, né? Tornando, então, esse conhecimento socializado. Então, esse relatório de pesquisa, ele tem uma estrutura, né? Todos nós conhecemos, né, essa estrutura. Então, ele tem normas e diretrizes e também sugestões para a sua construção. Então, é um trabalho científico, então ele tem que seguir essas normas para ter o valor dele, né? A gente conseguir demonstrar e passar o que nós fizemos na nossa pesquisa. Então, segundo o Pasquarelli, uma monografia, ela deve conter esses elementos aqui, né? Que a Mariana comentou também. Então, ele traz a capa, que é obrigatório, a lombada. Então, ele tem aqui elementos que são opcionais, mas elementos que são
obrigatórios. Como eu acredito que a maioria já conhece cada um desses elementos, né? Não vou citar um por um, mas teve um aqui em especial que eu não sabia o que era, que foi a epígrafe. Como é opcional, eu não utilizei nos meus trabalhos, aí eu tive que pesquisar o que era. Então, nada mais é do que uma frase, ou pode ser uma citação que você utiliza para trazer uma motivação para o seu trabalho, que tem a ver com o seu tema, você acha que seria legal colocar e que traria, né, essa motivação, essa ideia para o seu trabalho, você pode inserir, né, opcional. Um resumo, né, a versão dele também em inglês, que é o abstract, a lista de ilustrações, né, opcional, a lista de abreviaturas e siglas, também opcional, e o sumário. Então, no projeto de pesquisa, tem que ter a capa, né, daí o capítulo traz para a gente aqui, eu até coloquei no slide, que é um exemplo, né, só para a gente visualizar aqui. Aí ela traz as regrinhas, né, que seria a capa tem que conter o nome completo, o título do trabalho, o subtítulo, cidade, instituição, ano da apresentação, tudo nas normas. Aqui a folha de rosto também, né, traz algumas das mesmas informações já comentadas, mas também traz aqui, né, o nome do orientador, o curso e tudo mais. Então, coloquei aqui a título de nós visualizarmos também o exemplo. O sumário, né, que já estamos habituados, e então, traz ali, né, todos os elementos que contém, né, o relatório de pesquisa. Traz também um modelo para a gente visualizar também, de resumo, né? Então, a gente consegue perceber que o resumo, como o próprio nome diz, é uma parte enxuta, ali vai trazer as ideias que vai ser trabalhada no nosso relatório e o problema ali da pesquisa. E como construir uma introdução no trabalho científico? A função da introdução é contextualizar o leitor sobre o assunto do tema. Então, ele vai ler a introdução, ele tem que saber o que é o nosso tema, o que é a nossa pesquisa. Então, ele vai trazer informações, né, justificativas, objetivos, hipóteses, e a formulação do problema de pesquisa já é estruturado, né? Então, na redação de um trabalho científico, ela fala aqui que pode usar a primeira pessoa do singular ou do plural. Aí vai ser conforme a situação, né, do autor ali, que não vai exigir. E também, né, nós podemos começar ali a nossa introdução trazendo informações históricas, informações relevantes sobre o nosso tema, sobre o nosso ali objeto de pesquisa. Então, aqui também ela deixa lá para nós um exemplo, para nós visualizarmos uma introdução, né? Então, aqui coloquei também a título de nós visualizarmos. E apresentando a metodologia do trabalho científico. Então, a metodologia, ela tem esse caráter técnico. Então, algumas áreas do conhecimento, ele traz essa metodologia, que vai vir reduzida a materiais e métodos, e outro já com uma descrição detalhada do procedimento da pesquisa e os materiais utilizados. Como a pesquisa em educação é essencialmente qualitativa, é importante que o pesquisador informe o leitor do seu trabalho sobre a abordagem da metodologia na investigação dos fenômenos educacionais. Então, essa metodologia aqui, ó, no próximo slide, ela fala de alguns elementos que devem conter, né? Então, a gente pode apresentar nessa metodologia a reflexão, né, teórica sobre o caráter qualitativo da pesquisa, sobre a pesquisa de campo, o levantamento, a pesquisa documental. Também a descrição detalhada de todos os procedimentos que foram realizados durante esse trabalho. Então, especificar quantas entrevistas foram realizadas, o público-alvo, a duração das entrevistas, procedimento da análise dos dados, quantos encontros, o local,
o número de participantes e as atividades envolvidas. Então, fazer uma descrição bem detalhada com vários dados ali. E observação, né, aqui. Encontramos vários estudos em que a metodologia é apresentada como parte da introdução, que pode ser considerado correto, mas não é recomendado para pesquisadores iniciantes. E o desenvolvimento do trabalho científico, resultados e discussão. Então, essa parte de resultados e discussão vai trazer ali a interpretação do autor sobre os dados coletados na sua pesquisa. Então, é a interpretação do autor, né, que ele fez a partir dos seus dados coletados. Ele analisa e discute o problema da pesquisa nessa parte de discussão. Então, para apresentar os resultados de discussão, recomenda-se ler várias vezes os resultados, organizando eles em categorias ou temas. Então, trabalhando a conclusão. A conclusão, né, ela é o fechamento do trabalho, e nessa etapa, todos os esforços do pesquisador, ele vai apresentar né, e demonstrar a importância, né, a reflexão do autor, e pode-se iniciar esse final da conclusão com a apresentação dos objetivos do estudo que já foram apresentados na introdução. Isso facilita a elaboração, né, da reflexão final. Encerrar a conclusão com uma reflexão de importância é muito relevante, né, para a formação profissional. Vai representar ali que o pesquisador aprendeu também com o desenvolvimento do trabalho dele e agregou ali na sua formação. Então, depois do capítulo, ela traz alguns cuidados com as referências. Então, ela diz ali que tem as regras, né, para confeccionar as referências, e todos os autores que forem referenciados, forem citados ao longo do trabalho, eles devem ser referenciados, né, absolutamente todos. E observar as regras e normas que são utilizados ali para a construção das referências. Os apêndices, né, ele vai existir no trabalho se o autor achar necessário, né, ele pode colocar. Então, ele pode apresentar ali nesses apêndices questionários que foram enviados, roteiro das entrevistas, fotos da realidade da pesquisa, desenhos dos sujeitos da pesquisa. Então, tudo que foi ali produzido por ele durante a pesquisa, né, produção dele. Já o anexos, assim como os apêndices, o pesquisador vai utilizar se ele achar necessário. Então, ele pode colocar. Então, poderiam ser documentos não elaborados pelo autor. Então, no caso dos anexos, eles não são elaborados pelo autor. Então, ele pode ir lá colocar no trabalho algo que ele achou relevante, uma ilustração, um recorte de jornal, né? Mas ele deve tomar cuidado ao fazer isso, porque ele deve colocar algo que realmente reforça o tema dele e traz relevância. Então, ele não pode simplesmente colocar qualquer coisa, tem que ser algo de relevância e que tenha coerência com o tema dele. E aqui eu só deixei uma reflexão para terminar. Quando eu iniciei lendo esse capítulo, eu pensei logo de início, tá, né, demonstrando as etapas para escrever um relatório de pesquisa, e já está todo mundo muito acostumado, né, normalmente todo mundo fez isso. Mas quando eu fui lendo, né, eu percebi que, assim, eu tinha uma visão errada sobre o relatório de pesquisa, porque eu via ele mais como uma receita de bolo. Então, toda vez que eu tinha que fazer, eu imprimia lá os passos, deixava do meu lado e ia sempre consultando. Mas ao ler os capítulos, eu vi que o relatório de pesquisa, eu tinha uma visão equivocada, porque ele é realmente uma parte essencial. Nós vamos demonstrar e comunicar o resultado da nossa pesquisa.
Então, ele vai ser responsável por dar voz ao que nós pesquisamos, ao que nós nos empenhamos ali, né, para fazer. Então, nós vamos estar trazendo a nossa interpretação sobre os dados coletados. Então, não é só aquela receita pronta, é muito mais que isso. Então, eu acabei, assim, mudando a minha visão sobre o relatório de pesquisa. E obrigada a todos pela atenção, e foi isso. Maravilha, Pamela. Muitíssimo obrigado. De fato, isso que você destacou no final realmente é importante, é muito importante mesmo, principalmente na pesquisa qualitativa que nós estamos fazendo, tá? Então, o relatório, quer dizer, é muito importante. E aprender a fazer relatório é motivante, quer dizer, não pode ser uma coisa assim, poxa, preciso fazer relatório, preciso, né, tal, escrever. Não. É a maneira com que você vai comunicar o que você fez, né? E isso é um desafio, é realmente, vamos dizer assim, uma coisa empolgante, né? Quer dizer, fazer o relatório. Nós temos que nos empolgar, né, por escrever, por tentar transmitir, porque a pesquisa não pode ficar fechada dentro de nós, tá? Aquilo que nós conseguimos pesquisar, aquilo que nós vimos, né, que apalpamos, vamos dizer assim, nós temos que conseguir atrair as pessoas para que essas pessoas possam ver o nosso trabalho. Beleza, muito bom. Alguém gostaria de comentar, por favor, a leitura sobre o relatório? Enquanto o pessoal vai pensando aí, a gente vai comentando alguma coisa, né? Tá? Então, do ponto de vista, assim, prático, eu acredito que no relatório, pelo menos as dissertações que eu andei participando, o pessoal gosta de fazer uma apresentação. Antes de fazer uma introdução, faz uma apresentação, né? Então, faz uma coisa mais informal antes da introdução. A introdução fica um pouquinho mais formalizada, né? Como ela está explicando aqui. Mas antes, algumas pessoas fazem uma apresentação. Quer dizer, se apresenta por que você está fazendo essa pesquisa mais do ponto de vista humano, vamos dizer assim. Como nós estamos trabalhando com educação, que é uma ciência humana, então acaba fazendo uma apresentação antes da introdução. E outra coisa que gostaria de comentar também, que apesar da Tozoni Reis falar a conclusão, né, uma espécie de fechamento, muitos trabalhos das ciências na área de ensino preferem usar considerações finais, tá? Ao invés de usar a palavra conclusão, porque na prática é difícil concluir algo, tá? Então, mais nesse sentido que muita gente usa considerações finais na parte da conclusão. Bom, alguém mais gostaria de comentar, por favor? Tá bom, estou achando que as pessoas estão achando que tudo isso aí está muito longe ainda daqui 2 semestres que a gente vai estar se preocupando com isso. Não, eu acredito que a gente tem que estar preocupado já desde o início com essas coisas, sabendo, né, prevendo que nós vamos escrever depois, mas na própria anotação, nas coisas que a gente vai relatando, o relato de campo, tudo isso aí, eu acho que a gente tem que estar pensando já no projeto, né, sabendo o que nós vamos ver no futuro. Muito bem, então, graças a Deus, estamos no bom ritmo. Só queria comentar o seguinte, que a ideia é que nós consigamos apresentar 4 ou 5 trabalhos, né? E porque em 3 semanas e meia, pelo menos a previsão é, como nós discutimos, em 3 semanas e meia nós tentamos terminar essa parte de leitura, e depois mais 3 semanas e meia para seminários, tá? Então, a Selma está aí? A Selma, por acaso, preparou alguma coisa para hoje ou não? Selma, por favor. Eu não preparei os slides, eu fiz a leitura e... Tá.
Ok. Separei no escrito, mas Tá, não fiz a montagem dos slides. Tá, não tinha pedido para que você preparasse já para hoje, né? Para hoje a gente estava prevendo só realmente 4 apresentações, tá? E na próxima quinta-feira nós vamos tentar fazer 3 apresentações antes do intervalo e 2 apresentações depois do intervalo. Tá bom? Então, as pessoas que virão a seguir aí, se não me engano, seria, pelo que eu tenho aqui, seria a Selma, Andréia, Carla, Eluana e Júlio. Seria isso, não? Tá? Ok? Concorda? Então, todas as pessoas, se possível, prepara, né? Eventualmente, sempre a pessoa que venha, que vai preparar a seguinte, vamos supor que acontece, pode acontecer isso aí, né? Que uma pessoa fique doente, não possa vir apresentar, tal. Aí seria interessante que também que a Lucenire pudesse já preparar, caso aconteça alguma coisa, né? Que alguma pessoa não possa apresentar, então você apresenta, tá? Para que a gente possa manter o ritmo e que em 3 semanas e meia nós realmente consigamos terminar a parte de leitura. Tudo bem? Maravilha, então, sem enrolação, estamos aqui, já terminamos a parte de hoje, missão cumprida, e vamos embora mais cedo para casa. A não ser que o Armando tenha alguma coisa a comentar aí, Armando? Alcides, é só falar para eles, né, que esse processo de avaliação, ao término de todas as apresentações, eles receberão o formulário e eles farão as avaliações individuais, tanto da apresentação do colega, como da participação do colega nos seminários, né? São 2 aspectos que nós vamos estar, na verdade, que é parte do processo avaliativo deles, certo? Isso mesmo, Armando. Obrigado por lembrar. Então, lembrando o seguinte, que vocês vão receber, então, para vocês avaliarem a apresentação do colega, tá? E também a participação dela em outros trabalhos, tá? Então, vamos analisar, por exemplo, eu quero analisar a Cláudia hoje, tá bom? Então, eu vou dar uma nota para a Cláudia, tá? E depois, no final do processo de leitura, então eu vou dar a participação da Cláudia ao longo de todo o processo da leitura, tá certo? E assim por diante. E aí cada um faz a autoavaliação. Não precisa fazer a autoavaliação, perdão, não precisa, não há, se quiser pode fazer, mas não precisa fazer a autoavaliação, tá? Ok? E no formulário daí, Alcides, o primeiro, vamos dizer, eu vou avaliar o Armando, então você vai avaliar o Armando tanto no aspecto da apresentação individual e como geral. Então, na verdade, vocês vão fazer 14 formulários, um para cada colega, tá certo? Beleza, ótimo. Então, mas isso, professor, é ao final de todas as leituras ou semanalmente? Ao final de todas as leituras. Então, vai ter 3 etapas. Então, ao final da primeira etapa da leitura, a gente faz a avaliação. Depois, ao final da etapa seminário, a gente faz outra avaliação. E depois, no final da etapa apresentação de projetos, né, um produto educacional, a gente faz outra avaliação. São 3 avaliações. Beleza? Ótimo. Então, vamos aproveitar esse tempinho que nos resta para estudar outras coisas. Tá joia? Ok, valeu. Foi um prazer, hein? Até mais. Tchau, bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Até. Até.